Paz, queridos. Amém. Muito bom ver vocês aqui hoje, né? Para me dar uma força aí. A força do Senhor. Amém? O pastor falou que quando dizer amém, tem que dizer glória. Amém? Glória. O Senhor é presente neste lugar. E Ele merece a nossa adoração, nosso louvor. Por isso nós devemos colocar o nosso coração diante do Senhor. Estava dizendo para Miguel que desde ontem que eu estou com aquele corinho na cabeça, né? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vocês não podem acreditar que eu já cantei na igreja, né, irmãos? Mas eu já não tenho mais esta voz. Mas a palavra que eu quero dizer para vocês nessa noite, eu escolhi o tema conexão com Deus. Amém? Vamos estar orando agora nesse espírito de deixar que o Espírito Santo esteja em você total. É difícil e é perigoso, porque quando o Espírito nos toma, irmãos, a gente navega mesmo. Você sonha, você se liberta das coisas ruins, você entra num estado de estar com o Senhor lá no céu, diante do trono. É muito bom quando o ser humano tem essa capacidade de sonhar, de se deleitar com a presença do Senhor. Porque todas as coisas no mundo nos levam a nos afastar deste momento, a tirar a sua atenção, a encher a sua mente de coisas, porque você não tem essa conexão. Então, nessa noite, o Espírito Santo está pronto para se conectar conosco. Ele sempre está pronto. Basta a gente dar lugar para Ele. Basta você abrir o seu coração, deixar que Ele penetre, deixar que Ele tire de você tudo que está pesando, tudo que está te incomodando, né? Porque Ele falou que nós devemos lançar sobre Ele o jugo, né? Lançai sobre Ele o seu jugo, porque o jugo dele é suave e leve. Ontem nós estávamos estudando sobre isso. O jugo do Senhor é suave e leve. Mas o mundo é pesado, a nossa carga é pesada. Tudo que está sobre nós é pesado. Tudo que está nos arrodeando é pesado. Então, nós precisamos dessa força do Espírito Santo. Ele nos leva a voar como águia, a caminhar por caminhos que nós ainda não conhecemos. Precisamos conhecer. Porque andar em espíritos, irmão, é bom demais. A visão é outra. Seu olhar é outro, seu pensamento é outro, sua vida é diferente quando você anda em espírito. Então, nós estamos aqui para falar sobre isso. Eu quero orar com você agora. Põe a mão no coração e faça essa oração que eu falei agora. Espírito Santo, toma minha vida. Espírito Santo, ilumina minha mente. Espírito Santo, me enche de Ti. Espírito Santo, me esvazia de tudo que não é do Senhor. Me enche do Senhor. Me enche da Tua graça, me enche da Tua unção, me enche do Teu poder. Espírito Santo, eis-me aqui. Estou aberta, Senhor, para Te ouvir, para Te receber, para conectar com o Senhor, porque o Senhor é meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor Deus está presente neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo ler a palavra do Senhor nesta hora, que está em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Lá em Crônicas.
Eu tenho alguma Bíblia que eu uso em casa, e quando eu troco de Bíblia, eu fico meio... A palavra é 2 Coríntios 3, de 1 a 18, diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministro da condenação, porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório já foi para a glória, como muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. Mas os seus sentidos foram enriquecidos, porque até hoje o mesmo véu está levantado, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até que hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito, como pelo Espírito do Senhor. Poder sentar. Eu li todo o texto para ver se eu falo menos, né? Para estar bem clareado aqui a palavra. Nós vamos falar, né, sobre essa conexão do Espírito Santo com a igreja, conosco. E está ligado, a conexão é estar ligado, né? Está ligado com o Senhor. É uma ligação muito forte. Quando falamos conexão, né? É algo muito profundo. Gosto muito de olhar para a palavra, quando ela nos fala que o Espírito Santo, né, como aqui falou, que o Espírito Santo, ele preparou para que esta glória dele fosse manifesta de uma maneira que, sendo transitória ali com Moisés, né, mas um dia ela vai se tornar real. Um dia eles irão se converter quando perceberem essa glória, quando verem que o Senhor é real. Eles ainda estão confusos, está falando de Israel. Mas, voltando para o texto que fala sobre a carta, há uns anos atrás, né, eu acho que é só eu e Miguel, o irmão Carlos, que está aqui de mais antigo, antes do celular, né,
a gente usava muito cartas para comunicar, né? Bilhetes, cartas. E existia um selo, né, que se botava na carta, que não podia ser aberto. Até hoje, né, tem um selo com brasão do país, cartas que vêm de longe, cartas que têm aquele brasão do país, né? Então, eu lembro que Robson, quando era adolescente, ele fazia até coleção desses selos, ele adorava pegar esses selos de outros países. Então, essas cartas, até hoje se usa cartas, viu? As cartas não foram abolidas. Inclusive, a nossa Constituinte é uma carta, né, aberta, né, onde está todas as leis do nosso país. Então, são coisas importantes quando se fala de cartas. Porque numa carta, você toma conhecimento do que está acontecendo. Seja da pessoa, seja do nosso país, seja alguma notícia. Ali naquela carta, você, quando recebe uma carta, que você abre aquela carta, que você sendo o receptor daquela carta, o dono, né, daquele destinatário, você abre sua carta e você passa a conhecer o que está escrito. Agora, é interessante o que Paulo fala aqui, que nós somos uma carta, mas é uma carta especial, porque esta carta não está fechada, ela está aberta, ela está exposta. É uma carta que todos veem, que todos podem ler. É uma carta que não tem como você esconder o conteúdo dela. Onde você passa, as pessoas conhecem você até pelo andar, conhecem você pelo falar, conhecem você nos seus negócios, conhecem você de todas as maneiras, eles te conhecem. Pensa, irmãos, que coisa linda é você fazer a diferença. É você estar em um lugar sabendo que você faz a diferença. É muito interessante. Eu tive várias experiências nessa área. Não vou contar agora para não tomar tempo. Mas é muito interessante. E agora você pensa, nossa, então todo mundo está me vendo. Se você é realmente de Cristo, se você é realmente do Senhor, se você realmente escolheu servir o Senhor, todo mundo te vê. Não tem como esconder. Porque quando você nasceu de novo, você tornou nova pessoa, o velho homem saiu de você, então você não tem nada a esconder. Porque quando nós estamos fechados, não queremos aparecer, queremos esconder alguma coisa, é porque nós temos um problema. Pensa para você ver. Ninguém pode saber disso. Ninguém pode ver isso. Vou falar bem baixinho, ninguém pode ouvir. Eu uso falar, às vezes, quando eu estou falando com alguma criança, falo assim, tudo que se faz escondido é pecado. Se você está fazendo alguma coisa escondida, é porque é pecado. Porque se não fosse, você estaria fazendo para todo mundo ver. Quem furta? Furta escondido. Quem peca, peca escondido. Né? E tem muita gente se enganando a si mesmo. Querendo ser o que ele não é. Ele fica colocando coisas nele mesmo para mostrar para as pessoas que ele não é aquela pessoa que ele é. Quer ser outra pessoa. Mas o servo de Deus quer ser igual a quem? A Cristo. Quanto melhor a gente aproximar do Senhor, quanto mais a gente aproximar do Senhor, melhor nós ficamos. Não vamos correr risco de nos envergonhar. Porque o que nós fazemos, a Bíblia fala que é na luz. Quem está na luz, inclusive eu estou com falta de visão aqui por causa dessa luz forte aqui no meu rosto. A gente que está na luz, a gente não tem como esconder. Se você sujar a roupa, todo mundo vai ver. Né? Se você tiver qualquer um problema ali na luz, todo mundo vai ver. Quem se esconde é quem está nas trevas, é quem quer esconder o pecado. E uma das coisas que Satanás usa, irmãos,
eu falo, né, que é muito perigoso. O pecado é muito perigoso, ele é traiçoeiro e ele nos afasta do Senhor. Ele tira a sua conexão com Deus. Porque o pecado, irmão, é a falta de temor a Deus. A Bíblia fala que a sabedoria começa quando há temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando há temor, aí há a sabedoria. Aí você vai saber fugir do pecado, você vai saber a hora de agir, você vai saber como se comportar, você vai saber como fazer seus negócios, porque sempre você vai estar pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, me ilumina. Olha a palavra, me ilumina. Então, eu não vou estar no escuro, eu não vou dar um passo em falso, porque eu vou estar seguro do que eu estou fazendo. E o pecado nos leva, irmãos, a ser vaidosos, a achar que somos muito inteligentes. Ah, mas eu estou tão inteligente, fulano acreditou direitinho em mim. Quando eu falei que eu fiz aquele negócio assim, ele acreditou. Né? E é uma coisa terrível, porque você vai se enredando cada vez mais. Se não houver o temor do Senhor. É o temor do Senhor que te dá um freio, te mostra que realmente você está em pecado. Quando nós estudamos esta palavra aqui, que fala sobre Moisés, lá no Velho Testamento, nós sabemos que Moisés teve uma conexão maravilhosa com Deus. Ele estava lá no Monte Sinai, no meio do fogo. Ele estava na presença de Deus tão real. Ele falava face a face com Deus. Ele ficou 40 noites, 40 dias, sem comer, sem beber. E não sentiu necessidade, porque ele estava com Deus. Mas ele queria mais, ele tinha sede mais da presença de Deus, ele queria ver o Senhor. E quando ele conseguiu ver Deus pela gretinha daquela fresta daquela pedra, ele só viu assim o passar de Deus rapidinho pelas costas. A palavra diz que ele só viu o calcanhar de Deus, né? Assim é o escritor dizendo, né? Não sei como é esse calcanhar, mas ele diz que calcanhar significa costas, né? Ele viu pelas costas. E ele, com esse contato, ele teve seu rosto totalmente transformado. Ele ficou com uma luz tão brilhante, como a luz que não se podia olhar para ele. Quando ele desceu do monte, que as pessoas olhavam para ele, botavam no... Moisés, Moisés, não podemos ver a sua face, você está brilhando, está brilhando. E ele teve que jogar aquele véu por cima do rosto para tampar aquele brilho, para disfarçar, né? Para que eles pudessem conversar com ele, que não estavam conseguindo conversar. Era a manifestação da presença de Deus. Aquele contato direto, aquela graça que ele recebeu, aquela glória que ele recebeu ali, né? E a Bíblia diz que houve um tempo, né, para que aquele brilho fosse desfazendo, e quando o brilho foi desfazendo, Moisés ficou meio envergonhado de mostrar o rosto. E agora? Eles vão ver sem o brilho. E agora? Como que eu vou fazer? Ele ficou como que escondendo que o brilho tinha passado, né? Porque ele já não estava mais conectado, tão conectado como antes, né? Então, queridos, a presença do Senhor, ela é diferente. Ela traz brilho ao seu rosto, entendeu? Ela traz alegria no seu rosto. Ela traz satisfação, paz, traz glória para você. A conexão com o Espírito Santo. Nós podemos ver que Atos dos Apóstolos, né? Não vou ficar preso muito não, irmãos. Pode deixar, tá? Não se preocupa não. Atos dos Apóstolos, a gente lê sobre a descida do Espírito Santo. É interessante, porque
Jesus, ele deu uma ordem, né? Ele deu uma ordem para os discípulos. Ó, eu estou indo para o céu, depois de ressurreto. Estou indo para o céu, mas vocês vão descer agora e vão lá para o cenáculo. Fiquem lá. Fiquem lá. Até vocês receberem o Espírito Santo. Irmãos, é interessante, tem muita gente que fala assim, a gente recebe o Espírito Santo quando a gente aceita Jesus. Onde está Jesus, está o Espírito Santo, lógico, né? Jesus, Deus, Espírito Santo é um. Mas existe uma diferença entre estar com Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Nós podemos estar com Jesus e estar como Moisés, sem brilho. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, o poder do alto, acontece o que aconteceu aqui. Eles receberam fogo sobre eles. Como Moisés recebeu lá no monte. Lá no monte, Moisés estava no meio do fogo. E lá no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu, depois de 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles. Desceu como fogo, a palavra diz, como línguas de fogo. E eles testemunhavam do poder de Deus. E aí Jesus falou com eles, vocês vão para lá, e vocês vão receber. Aí ele diz aqui, no versículo 8, de Atos 1. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Samaria e até os confins da terra. Porque eu sei, o versículo de cor de outra maneira, né? Estou embaralhando aqui. Recebereis poder. Naquela hora que aquele fogo desceu, eles receberam poder. Para quê? Para testemunhar. Para testemunhar. E aí você me pergunta, eu gostaria muito de ter essa conexão? Eu gostaria muito de receber esse poder? Eu recebi o Espírito Santo com 11 anos de idade. Mas quero dizer para você, você tem que desejar muito. Você tem que querer muito, você tem que buscar muito. É uma coisa muito importante e muito cara. Custa muito caro. Não é para qualquer um, mas é para todo servo. Todo servo que busca com sinceridade. O Senhor tem prazer de dar o seu Espírito. Porque o Espírito Santo é o selo da promessa. Você precisa ter o Espírito Santo sobre você. Você precisa receber esta dose especial, essa vacina maravilhosa. Porque é com esse selo que a sua carta é reconhecida. E é com esse selo que o Espírito Santo próprio vai te arrebatar no dia do Senhor. É através desse poder. E a Bíblia fala que enquanto estivermos aqui na terra, nós seremos testemunhas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não tememos falar em qualquer lugar. Para todas as pessoas, em todos os lugares, nós anunciamos a palavra do Senhor. Um dia desse eu vi um vídeo, dificilmente eu abro um vídeo, mas me mandaram um videozinho muito lindo, e eu vi esse vídeo, uma pessoa falando assim, olha que coisa linda, os brasileiros nos Estados Unidos. Eu não sei direito nem eu acho que é em Boston. No colégio, os brasileiros começavam a cantar em português. Juntava aquele grupozinho, aquela célulazinha, começavam a cantar no pátio da universidade. Cantando essas músicas, inclusive essa que a Thalita cantou, essa que eu cantei, em português. E quando eles começavam a cantar em português, eles atraíam as pessoas. Mas, na verdade, aqueles brasileiros ali sabiam falar inglês. E aí eles começavam a pregar em inglês. Entendeu?
Eles atraíam as pessoas através da música em português, que quando você ouve, né, igual a gente gosta muito de ouvir em inglês, né? Uma música em inglês é muito linda. Então, eles são atraídos e ali os brasileiros pregam em inglês para os estudantes. Gente, eu achei isso maravilhoso, e as pessoas que estavam ali, disseram assim, gente, dá para sentir o poder de longe. De longe a gente sente aquela conexão com o Espírito Santo. É lindo demais. E a pessoa comentava sobre isso. Eu achei também muito lindo, porque a coragem daqueles jovens, né? São jovens, estão em outro país diferente e têm coragem. São estudantes, né? Estudantes que têm um propósito. Muitos deles já são missionários em potencial. Já estão servindo ao Senhor. Já estão adorando o Senhor em terra estranha. E era aquilo que nós devíamos fazer. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E é isso que eles estão fazendo. E esse testemunho é através do Espírito Santo. Não tem como você ser de outra maneira se você estiver cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te usar. O Espírito Santo vai te mostrar o que fazer. Ele vai te orientar. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na rua, seja onde for. Ele vai mostrar a hora certa. Porque não adianta, irmão, a gente abrir a boca e sair gritando, igual muita gente faz, pelos terminais, pelas ruas, sem um propósito, né? Gritando para o ar. Porque vão perder as palavras. Mas você escolhe, de acordo com o Espírito Santo, o momento certo, a hora certa, a pessoa certa, porque o evangelismo mais profundo é aquele que é feito de um a um, de amigo para amigo. Quando você tem um amigo bem chegado, que você mostra para ele Jesus, você conta para ele das suas experiências. Esse momento maravilhoso de você transmitir a palavra através de um amor profundo de amizade. Porque aquele amigo que a gente quer mesmo, perto da gente, a gente quer ele lá no céu com a gente, não é verdade? Queremos que ele vá com a gente. Eu lembro de um irmão meu que morreu, que a maior tristeza minha foi ele ter morrido ainda sem ir para a igreja. Ele falava que amava Jesus, amava a palavra, gostava de ouvir a palavra, mas nunca se decidiu realmente. Então, isso aí me fez muita tristeza, porque ele era, além de meu irmão, ele era meu amigo. E hoje, quando eu lembro dele, eu penso, Senhor, a minha esperança é que ele tenha se arrependido antes de morrer. É a minha esperança, porque eu não tenho certeza se vou vê-lo lá. Pensa, irmãos. Mas a minha mãezinha, tenho certeza. Meu pai, tenho certeza. Porque eles morreram com o Senhor, morreram testemunhando do Senhor. Então é diferente. Então nós não podemos perder tempo. Quando tem um amigo perto da gente, a gente deve passar a palavra. Irmão, usa estratégia, usa as pequenas coisas, igual o tempo está ruim, vai chover, não sei o quê. Deus é maravilhoso, né? Ele manda chuva para maus e bons, diz a palavra. E aí você usa a palavra e você fala, como Deus é bom, como Deus nos ama, né? Deus é maravilhoso, aleluia. Então, irmãos, assim como Moisés passou essa experiência, nós temos uma pessoa também que eu admiro muito na palavra, que é Elias. Elias era um homem que vivia só para Deus. Ele nem tinha convívio com as pessoas. Ele vivia na oração, ele vivia em retiro espiritual. Ele nem comia as comidas comuns. A Bíblia diz que ele comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia de couro, de bicho. Vivia no mato como um índio. Porque ele nem podia aparecer também, porque quando ele vinha para falar a palavra. E quando ele falava a palavra naquele tempo, a palavra do Elias era palavra para juízo mesmo. Então, ninguém gostava de ouvir. Então, já corriam atrás dele para matar. Né? E ele vivia
fora das pessoas, ele não tinha um convívio social. Mas, certa vez que Deus usou ele para fazer 3 anos e meio sem chover sobre a face da terra, o rei mandou atrás dele, os exércitos dele. Primeiro mandou 50. Vai lá e fala com Elias lá no monte, para ele descer, que eu quero falar com ele. Mas Elias sabia que o falar era pegar ele, né? E aí Elias virou para eles e falou assim, ó, o comandante chegou, homem de Deus, o rei manda você descer, quer falar com você. E ele diz, homem de Deus? Eu sou homem de Deus? Se eu for homem de Deus, então vai descer fogo e vai queimar vocês agora. E o fogo queimou 50, depois queimou mais 50, e quando chegou o terceiro 50, oh, Elias, homem de Deus, tem misericórdia de mim. Não destrói o meu exército, não. O rei está querendo falar com você. E naquele momento ele desceu, quando o homem se humilhou, e falou com ele. Ele queria mostrar, ele estava ali mostrando não o seu poder. Ele estava ali mostrando o poder de Deus. Mexe com o homem de Deus, mexe. Vocês estão querendo destruir o homem de Deus, mas a palavra de Deus vai cumprir. E ele desceu e falou com Acabe, a chuva está vindo aí. E o céu, irmãos, estava igual esses dias de verão que nós tivemos aí. Estava torrando a terra. Ó, a chuva está vindo aí. Aí Acabe, você é muito bobo, está doido? Que chuva, que nada, nós vamos pegar você. Se você não tirar essa palavra sua. E ele subiu ao monte e falou, você pega logo o seu carro e corre, porque senão a chuva vai te pegar. E o rei saiu tranquilo, tem chuva nada. E ele foi para o monte. E quando ele dobrou o joelho, no monte, ele nem olhava, nem para o lado, nem para o outro, só orava. A Bíblia diz que ele colocou sua cabeça entre os joelhos. Imagina a pessoa enjoelhada com a cabeça no meio dos joelhos. Não é para qualquer um não, né? Tem que se dobrar muito. E ele ficava ali, orava e falava, Geazi, vai lá olhar, vê se tem chuva. Geazi, não, Senhor, Senhor, tem nada no céu, está limpo. E por 7 vezes, Geazi foi ver. Na 7ª, ele disse assim, Senhor, eu vejo uma nuvem tão pequena do tamanho de uma mão. Ele disse, então você desce e fala com Acabe que a chuva está vindo, para ele correr, senão ele vai se molhar. E a chuva pegou Acabe na estrada, desceu um temporal, e Acabe saiu correndo com seu carro, e não vou contar o resto da história, que vocês conhecem, né? Então está tudo bem. Mas o importante, irmãos, é esse fogo. Por que esse fogo? Porque Elias estava conectado. E aí, se você quer ser uma carta aberta, realmente lida, conhecida, que transmite alguma notícia boa, você precisa estar conectado com Deus. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Você precisa ter o fogo de Deus em você. Este fogo você pode adquirir. Eu coloquei aqui uma frase, gostaria que vocês ouvissem. Nem todo conhecimento do mundo ou da palavra de Deus pode nos aproximar de Deus. Mas o conhecer a Deus é pelo Espírito Santo. E a conexão com Ele na intimidade do teu TST. Há muitos anos que nós aprendemos a fazer TSD. E não existe outra maneira, irmãos, de você se aproximar de Deus. Você pode usar 1001 maneiras, mas se você não tirar um tempinho sozinho com Deus, você não vai ter uma experiência profunda com Ele. O que Deus mais quer é ter você para Ele.
A própria palavra usa o casamento, a noiva, como exemplo de afinidade, de comunhão com a igreja. Deus criou o ser humano para algo muito especial, para ser a sua habitação. Estava lendo hoje sobre a construção do templo, Salomão orando pelo templo, consagrando o templo ao Senhor. E tem uma palavra que Deus fala: eu não pedi casa para ninguém. Eu nunca morei em casa. Mas no Novo Testamento o Senhor fala: somos o templo do Senhor, somos a habitação de Deus. Vós sois o templo de Deus, e Ele habita em vós. Todo mundo que conhece um casamento sabe a conjunção que há entre duas vidas. Ambos se tornam uma só carne, diz a palavra. Isso é reconhecido pela lei. Isso é reconhecido por Deus, porque foi Ele que fez. E este é o exemplo que Ele dá para aquele que se conecta com Ele. É uma junção. Vocês se tornam um comigo. Nós temos o nosso versículo lá, né, no nosso Jevite, que nós falamos sempre, né? Eu e o Pai somos um. A fim de que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está em João 17, 21, né? 21? João 17, 21. Para que todos sejam um. Esse é todo o desejo do coração de Deus. Que você seja um nele. Que você se conecte com Ele. Que você esteja na presença dEle. Que você deixe o Espírito Santo fazer morada em você. Queridos, Jesus vai voltar. E Ele diz como a igreja se prepara como uma noiva para receber o seu amado. Não existe coisa mais linda, mais especial do que um casamento. Aquele casamento feito na presença de Deus. Duas vidas que escolheram servir a Deus. Duas vidas que escolheram formar uma família. Há uma beleza, toda uma beleza. Não sei se eu vejo isso de uma maneira diferente, porque eu sou meia poeta, né? Não sei. Mas eu sei que é maravilhoso. Por isso que está havendo tanta coisa acontecendo contra a família, contra os casamentos. Tantas vidas desfeitas, tantas moças que não chegam pura ao casamento, tantos jovens que destroem vidas antes do casamento. Porque isso é obra das trevas, irmão. Obra do diabo, pecado. Quando você se coloca diante do Senhor para servir o Senhor, ser morada do Espírito Santo, o Senhor livra você dessas mazelas. Livra você desse mal. Você tem uma família para glorificar o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus que eu tenho um filho desviado. Glorifico. Porque quando meu filho foi excluído da igreja, ele já tinha 20 anos. Ele não era mais uma criança. Ele fez a escolha dele. E ainda durante 2 anos a igreja trabalhou todas as semanas atrás dele. Onde ele estava, ia um grupo atrás dele. Eles trabalharam para trazer ele de volta. E ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E hoje está como está. Mas eu ainda tenho esperança. Porque eu cuidei dele. Eu ensinei a palavra a ele. Eu creio que a palavra está gravada no coração dele. Quando eu mexo com ele, assim, que eu
tento futucar um pouquinho para ver até onde ele vai, até onde ele quer ir, ou o que ele pensa. Ele fala, não, você descrê do Senhor? Não, nunca não descreio do Senhor. Ele nunca nega. Eu fico feliz com isso, porque eu sei que uma hora vai chegar a vez. Eu já falei com o Senhor, eu não preciso ver. Eu quero ver, mas eu não preciso ver. Eu vou crer que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, ou hoje, ou amanhã, ou depois, ou quando eu não estiver mais aqui, o Senhor vai fazer. Eu creio. Porque a semente foi plantada e muito bem regada. E é assim que você tem que crer. Sua família é do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Dedica seus filhinhos cada dia para o Senhor. Não fique desligado daquilo que está acontecendo com o seu filho. Viva com ele a vida que ele está vivendo. Seja bebê, criança, adolescente ou adulto. Muitos que me conhecem sabem outras lutas que eu tenho. Mas eu não deixo de viver a vida que o Senhor me deu. E não deixo de dizer para os meus filhos quando eles estão errados. Mesmo que isso me custe. Mesmo que isso, às vezes, faz eles ficarem com raiva de mim por um tempo. Mas a raiva de filho não dura para sempre, não. Eles perdoam a gente, né? Assim como a gente sempre perdoa eles. Então, queridos, é muito importante. Ezequiel 42, 20. Vamos ler essa palavra aqui rapidinho. Algumas coisas que eu anotei aqui. Eu ia falar sobre Ezequiel alguma coisa, mas eu vou deixar para a próxima. Só vou ler esse versículo aqui porque é importante. Só é difícil para me achar, hein? Ezequiel 42. Gosto muito do livro de Ezequiel, porque tem revelações lindas, poderosas, enriquece o coração da gente. Mas o versículo 20 diz assim. Deixa eu ver se está certo aqui. O versículo 20 diz assim. Quero que vocês prestem bem atenção na última frase. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, 500 canas de comprimento, 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Isso aqui até dentro do tabernáculo. Tinha, onde ficavam as pessoas que não eram do Senhor, eles não eram proibidos de estar no culto, mas eram separados, não podiam se misturar. Fazia diferença entre o santo e o profano. E tinha também o santo do santo, que é onde ficava a arca do Senhor. Porque não é como hoje. Hoje, irmãos, o véu do templo se rasgou. Nós temos a graça de podermos entrar no santo do santo e sermos um com o Senhor, como acabamos de ler o versículo. Sermos um. Malaquias capítulo 3, 18. Vou ler mais esse aqui. Esse aqui vai fechar aqui o que esse outro versículo falou. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a diferença de uma carta aberta, uma carta lida, uma carta selada que não pode ser aberta. Uma carta escondida, uma carta que traz segredos. Ao contrário de uma carta aberta. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E essa diferença vai ser vista em todos os lugares. E principalmente no seu lar, na sua família, no seu trabalho, e principalmente na hora de Jesus voltar. Veremos a diferença. A Bíblia diz, 2 estarão trabalhando numa moinha,
Um será arrebatado, outro será deixado. 2 estarão dormindo numa cama. Um será arrebatado, outro será deixado. Por que o Senhor falou isso? É porque um está percebido, um está comprometido, um está preparado, o outro não. O outro está nem aí. Deixa as águas rolar, deixa o tempo passar, não tem temor de Deus, está bem satisfeito com a sua vidinha mais ou menos. Mas aquele que está ligado no Senhor, ele dorme vigiando. E ele acorda vigiando. E ele passa o dia vigiando. E ele passa toda a sua vida vigiando. Porque a Bíblia diz o quê? Vigiai, em primeiro lugar, irmão, vigiai. Depois orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós passamos por isso. Todos nós podemos correr o risco de pecar contra o Senhor. E é por isso que devemos vigiar. Nunca esqueça, onde você andar, a sua carta é aberta. A sua vida é conhecida. Todos estão olhando para você. Todos estão te vendo. Inclusive, o das trevas. Nosso inimigo maior. Que fica ao derredor, procurando nos tragar. E é ele que arma as armadilhas. Para que a gente possa escorregar e cair. E se afastar do Senhor. Jesus é o selo da nossa carta. Ele tem prazer em conectar com você. Faça um propósito. Irmãos, eu não posso deixar de falar isso. O TSD nas nossas vidas é uma coisa que acontece conosco, de você ter aquela responsabilidade de ter aquele tempo para Deus. Não existe esse tempo, irmãos. Quando você olha para a sua vida, ele não existe. Meu Deus, não tenho tempo. Não posso. Como é que eu faço? Mas existe uma coisa chamada disciplina. Você precisa policiar a sua vida. Você precisa policiar, se disciplinar. Você não vive ensinando uma criança, né? Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Você tem que falar isso 500 mil vezes até a criança aprender. Então, irmãos, é um treinamento. Mas você precisa se disciplinar no seguinte, você precisa ter um tempo, um horário. Não importa se é meia-noite, se é de madrugada, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é dentro do carro, se é fora do carro, se é numa plataforma, se é numa praça pública. Se você tiver disciplina, você vai achar esse tempo. Você vai achar esse momento, você vai achar um jeito de tirar esse tempo para conectar com o Senhor. O melhor é você estar no seu quarto. Jesus falou, né? Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Ou então tem um quarto separado na sua casa, que eu não oro no meu quarto muitas vezes, eu oro no outro quarto que é vazio. Eu gosto muito de olhar pela janela de manhã, quando o dia não amanheceu ainda, é maravilhoso. Mas eu tenho tempo, né, irmãos? Não é todo mundo que tem o meu tempo. Mas eu já lutei contra o tempo, muitas vezes. Já orei de madrugada, já orei meia-noite, já tive problema com o tempo, com o horário. Já peguei os meus filhos, deixei os meus filhos fora da hora, passada a hora do almoço. Não, agora meu tempo vai ser a hora do almoço. A hora que o meu almoço estiver pronto, eu vou lá no quarto e vou fazer meu tempo com Deus. E aí os meninos ficavam esperando para almoçar. Então, é muito difícil, mas você vai achar. Porque o Espírito Santo, ele nos dá esse tempo, ele espicha o tempo. Ele faz o tempo parar, ele faz o tempo crescer, ele faz o tempo... Você 5 minutos com Deus, irmão, vale para o dia todo, imagina. Quando, na verdade, nós deveríamos dar para o Senhor 2h30, que significa o dízimo do tempo. 24 horas, 2h30. Eu acho que eu concluí certo, não sei. 2h40, né?
O dia tem quantas horas? 24 horas. 2 horas e 40 minutos seria o tempo que daríamos para Deus, o dízimo de Deus. Mas Jesus só pediu 1 hora. Só pediu 1 horinha, 1 hora. Como você não consegue ficar 1 hora, fica 10 minutos, 15 minutos, o seu tempo vai crescendo, você vai ver. Você vai ter muitas experiências com Deus. E o mais importante, você vai aprender a receber o Espírito Santo em você. A coisa maravilhosa, a coisa mais linda do mundo é a vida de Deus em nós, o Espírito Santo. Então, queridos, eu deixo nessa noite essa minha experiência para você, que ainda é tão pequena. Tão pequena. Às vezes, eu oro 15 minutos, mas parece que eu orei 1 hora, de tão cansada que eu fico. Porque há um cansaço espiritual, a carne da gente não quer. A carne da gente rejeita. Mas se você tiver disciplina, não, hoje eu vou prestar este culto para Deus. E você pode prestar esse culto para Deus. E você pode orar e ler a palavra durante o tempo que você dedicar para Deus, porque enquanto você está lendo a palavra, Deus está falando com você através da palavra. Porque você não consegue orar, não é todo mundo que consegue orar, eu mesmo não consigo orar muito tempo. Minha oração, Miguel sempre ora mais que eu. Minha oração é pequena. Eu glorifico mais, eu louvo mais, eu oro pouco. Mas dedico a minha adoração para o Senhor, que eu acho que é muito importante. Então, na adoração, é que Deus age em você. É que Deus trabalha o seu coração. É que Deus vem te visitar e vem falar com você através da palavra, através do Espírito Santo. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode ter experiência com Deus. Você pode sentir o fogo queimando você. O fogo do céu, irmão, ele não destrói, não. Ao contrário, ele edifica, ele vivifica. Ele faz você se fortalecer. Como aquela sarça que ardia lá no Monte Horebe. Moisés teve essa experiência também, né? Lá no Monte Horebe. E o Senhor falou, tira as sandálias dos pés. O lugar que você está é terra santa. Naquele momento, sua casa, o seu ambiente, o seu quarto, o lugar onde você está orando é lugar santo. Que Deus abençoe. Proteja a sua vida. E que você tenha uma experiência maravilhosa com o Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe.